Ele é muito provocativo, é uma grande provocação, e eu creio que foi o próprio Deus usando o nosso pastor para estabelecer como tema do nosso aniversário. Se tem um tempo para a gente ser lembrado de que verdadeiramente existe um privilégio no serviço a Cristo, no serviço ao próximo. E esse texto, para mim aqui, ele é como se fosse uma cena de filme. Eu estava em casa pensando, eu não sei, uns aqui são mais velhos do que eu, mas eu tenho alguns filmes na minha mente que são cenas assim, muito fortes que marcaram. Por exemplo, Karate Kid, aquela cena épica dele dando aquele golpe depois de ter apanhado, e é sempre assim, apanhava, no final ele veio com aquele golpe, lembrou do Sr. Miyagi e derrubou. Aquilo ali marcou a minha infância, aquela cena. A gente poderia, outra cena, Rambo, quando o Rambo levanta da lama, poxa, eu era fissurado em Rambo. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, a gente tem uma cena, de repente na sua cabeça passa uma aí, né? Sei, o Titanic, os que gostam de um pouco mais de romance, aquela cena, né, do Jack morrendo na água, né? Muitos choraram vendo aquilo, foi uma cena forte, para descontrair um pouquinho, mas eu quero te falar que a história do Evangelho, para mim, tem duas cenas que me deixam assim muito quebrantado. Uma é a ceia, esse momento que Jesus lava os pés do discípulo, e a outra, em primeiro lugar, na verdade, é a cruz, a crucificação. Então essa aqui é uma cena muito linda, e de repente você ainda não entendeu ela tão profundamente. Por misericórdia, por gostar muito, eu tenho me aprofundado aqui nessa cena, e ela, sempre que eu estou fraco, eu recorro a ela para me fortalecer em Jesus. E ela casa perfeito com o nosso tema, o privilégio de servir. Sabe, meus irmãos, a gente pensa assim, a história de Cristo é uma história de quem tem muito poder, de quem é dono de todas as coisas, e é um exemplo de serviço. Tudo que a gente tem visto no mundo é o contrário. Na verdade, o serviço não tende a vir muito de quem é muito poderoso. Servir, sangrar, se humilhar, se dedicar não é muito a veia daquele que é muito poderoso. E aqui, essa cena fala sobre uma linda história de Jesus confrontando o orgulho, primeiramente dos discípulos. Essa cena aqui é uma cena para marcar os apóstolos e, por conseguinte, marcar toda a igreja. Se a igreja se atentar para isso aqui, a gente vai crescer muito nesse ano de 2022. A área do relacionamento, ela dá um salto, porque fica mais fácil. Quando a gente entende essa cena, fica mais fácil lidar com aquilo que me afasta da Simone. Fica mais fácil você lidar com aquilo que te afasta de mim. A gente congrega, mas é bem de verdade que tem coisas que fazem sim a gente se afastar do nosso irmão. Às vezes ele reclama demais e você é manso demais. Então automaticamente você se afasta. Mas a cena do lava-pé aqui, ela é um lindo exemplo. A gente entende que a salvação é pela fé, não é isso? É pela fé, mas na vida de todo aquele que crê. Só que tem um porém, se fosse só por crer, se fosse só um sentimento, eu creio, não precisaria Jesus vir à terra e efetuar. O que acontece nessa cena é o exemplo. O Evangelho não só ele fala do nosso coração ser entregue, mas ele fala de um Deus que é todo poderoso e deu o maior de todos os exemplos, servindo na terra. Eu não sei quanto você entende isso, mas para um Deus soberano, servir na terra
é sim humilhante. Eu vim nada mais te falar de uma cena, para que essa cena ela possa mexer com a tua vida espiritual. Se você ainda encontra dificuldade de servir melhor o Senhor, a gente possa junto vencer as barreiras que têm impedido o nosso crescimento aqui na obra. Aqui no verso 2, vai falar que tem um jantar para ser servido a Cristo e aos discípulos, e o diabo pôs algo no coração de Judas. E no versículo 3, eles estão à mesa, e a Bíblia aqui vai falar que Deus, Jesus, o Pai, tinha colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Aqui pode parecer despercebido, mas o que a Bíblia está falando é que Deus coloca tudo. João está sendo bem enfático. Ele quer mostrar mesmo, ele quer que a gente entenda isso, que o Pai colocou todas as coisas nas mãos de Cristo. A história começa falando assim, de um Deus que deu tudo ao seu Filho. Esse Filho é o Rei do Universo. Mas o que vai acontecer no versículo seguinte é uma cena muito... não bate. João está falando que ele é rei, e daqui a pouco a gente vai ver ele tirando a sua capa. Antes da gente entender por que a cena é tão bonita e por que ela é perfeita para nos ensinar o privilégio de servir. Quando eles tinham um jantar para ser feito, primeira coisa que um judeu fazia antes de adentrar e se assentar era lavar os pés. Lavar os pés e lavar as mãos. Rito, costume, cultura, como os africanos hoje. Se você for numa igreja em Angola, ele põe o melhor tecido. Ai de você se não pisar. Pode estar com o pé sujo de lama, mas ai de você se não pisar naquela forma que eles estão te honrando. Eles se sentem magoados. E era costume judeu, judaico, lavar os pés e lavar as mãos. Só que tem um detalhe: o escravo mais simples era que fazia isso. O mais simples e o mais humilde da casa, do cenáculo, é que era responsável por isso. E aqui a gente está vendo João falando que o Pai deu todas as coisas a Jesus. Jesus, seus discípulos já estão. Jesus chega e está faltando alguma coisa. Por isso que essa cena ela é muito forte. Porque quem vai assumir o lugar do mais humilde é aquele que João está falando que o Pai deu tudo na mão dele. Em casa, eu gosto de botar palavras fortes, é de sentir vergonha, meus irmãos. É de sentir vergonha do serviço que temos prestado. Porque eu não sei se você está conseguindo entender a forma como esse texto me toca. João está falando, olha, quem está à mesa é dono de tudo. E o dono chega e não é bem recebido nessa ceia. Falta um escravo. E todos sentam para ceiar de pés sujos. Interessante. E aqui a gente vai ver no verso 4. Levantou-se, Jesus vai se levantar, vai tirar sua capa, vai pegar uma toalha em volta da cintura e uma bacia. Então aquele que João está falando que é o dono de tudo, é que assumiu o lugar que era de quem para fazer. Se não existia o servo, na loja, quem deveria assumir esse lugar? Os discípulos. Mas não fazem. Só que tem uma coisa que confronta a gente. Aquela bacia. Eu fiquei preso aqui na bacia e na toalha. Porque a bacia e a toalha são os instrumentos que nos confrontam. Bacia e toalha é aquilo que Deus está nos chamando para fazer na sua obra. Por isso a gente precisa entender o privilégio de servir.
Não dá para fechar o olho que existe ainda hoje uma bacia, uma toalha para mim e para você. Quem não deveria pegar, deu exemplo e pegou. E o que cabe à igreja hoje, a IVEC para o ano de 2022? Abrir mão do orgulho, abrir mão das lacunas que nos separam, cingir a cintura com a toalha e pegar a bacia. Olhando para isso, eu falei: Senhor, me ensina a ser um pouquinho melhor, a servir um pouquinho melhor nesse ano, em todas as áreas. É complexo, eu sei que é, porque quando a gente fala de serviço, não é só lavar um banheiro, é contribuir, é amar, é suportar, é uma área muito vasta. E geralmente a gente está falhando em uma ou outra. E olhando para esse texto, é de sentir vergonha, é de ficar constrangido, porque o fato dele tirar a sua capa já deve ter causado um espanto no meio dos discípulos. Opa, o que ele vai fazer? Se tivesse alguém de fora, mas para eles, na cultura romana, foi um escândalo. Por isso que Pedro mais à frente vai saltar. E aí a gente entende. Fala assim: peraí, aquele que andou sobre as águas está se colocando na forma do escravo mais humilde. Porque existiam escravos que cuidavam de despensa, eram de fato mordomos, mas existiam escravos que não, na verdade, nem nome tinham, era chamado de menino, coisa. E Jesus se coloca numa posição como essa. E eu queria te convidar nessa manhã a entender que essa toalha e essa bacia, o Espírito de Deus espera que a gente tome para a gente. Essa ceia fala de um instrumento que ele nos confronta muito. Porque todo o instrumento que Deus tem na nossa vida, todo o talento, não é para mim. Eu sou extremamente tímido, às vezes ainda é extremamente difícil ministrar, mas não é para mim. Então, se não é para mim, eu preciso acordar. Eu preciso transbordar aquilo que Deus deu sem eu merecer. Na verdade, era para que eles sentissem orgulho de pegar, cingir a cintura, pegar a bacia e ministrar sobre a vida do seu irmão. Que a gente entenda esse grande e rico privilégio. Ele poderia dar para qualquer outro. Sabe, eu vejo um grande privilégio hoje de poder servir do lado de você, totalmente diferente de mim. Eu sou falei isso com o pastor esses dias, extremamente grato por essa igreja. E o fato de ser muito grato me incomoda muito quando eu não consigo transbordar, quando eu não consigo reagir, quando eu não consigo retribuir aquilo que Deus me deu, a família que Ele me deu. A gente precisa entender esse rico privilégio. Então o contexto é esse. Essa cena ela é tão escandalosa, é um escândalo da graça, porque o rei do universo assume lugar. Por isso que eu falei de duas cenas. A da cruz, ele assume a sujeira de todo o mundo. Aqui ele assume o lugar do mais miserável escravo. Amém, meus irmãos? E aí vai falar que ele começa a lavar os pés e a enxugar. Sabe, é um serviço completo. Vamos avançar um pouquinho aí no verso 6. Diz assim, chega-se Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Ao espanto de Pedro. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, respondeu-lhe Jesus, no 7, você não compreende o que lhe estou fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse-lhe Pedro,
nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Aqui está de fato o serviço acontecendo. Jesus está dando uma declaração para Pedro que o que ele está fazendo agora, ele não iria entender. Mas uma coisa muito bonita acontece aqui. Jesus está servindo. Jesus está servindo. E se ele encontrou privilégio nisso, porque sinceramente, no natural, eu não vejo, você vê, homens falhos, turrões, sanguíneos, cabeça dura. Tinha um ladrão no meio, ele lava o do ladrão também. A graça é uma coisa assim muito absurda mesmo, porque ele está servindo. Sabe, a gente precisa entender o serviço. Precisamos muito. Que a graça envolva o teu coração, a tua casa, e você consiga entregar os teus dias, entregar o teu vigor, porque é isso que a obra ela consome mesmo. Ela é a graça que Deus nos chamou para a vida, mas ela leva algo de nós. A gente carrega algumas feridas, umas cicatrizadas, outras em processo, mas nada disso, meu irmão, possa te impedir de servir, porque eu estou vendo um serviço aqui tremendo. E outra coisa, Pedro não vai entender esse serviço. O que Jesus está falando para Pedro? Pedro, quando ele não permite que Jesus venha lavar o pé dele, se eu não te servir, tu não tem parte comigo. Se não houvesse serviço, se não houvesse doação, qual seria o nosso destino? É na doação de Cristo, é no serviço amoroso dele, é ele encontrando privilégio em gente podre, que nos deu maravilhosamente a vida. É que ele nos deu vida, é que ele te deu família, é que ele tem alcançado e tem trago satisfação ao teu coração. Serviço. Ele consegue isso. A gente precisa entender um ponto nessa questão também, meus irmãos. Se você não servir o teu próximo, fica muito difícil a gente ter parte com Jesus. A mesma coisa. Isso eu estava pensando nessa madrugada e refletindo, e como isso faz sentido. Ele vai falar que ele está fazendo, e é mestre e Senhor para dar o exemplo, falando claramente: se vocês não servirem uns aos outros, também não terão parte comigo. Por isso que reforça o grande privilégio que é estar em Cristo, servindo a Ele. Aí Pedro vai querer tomar banho. Jesus vai falar assim: olha, todo o corpo está limpo, Pedro. No demais a gente só precisa lavar os pés. E ele vai falar assim: mas nem todos. Porque o corpo todo fala da salvação, mas os pés está falando do processo de santificação. E aqui ele está dando um grande conselho para a igreja: quer avançar no processo de santificação? Sirva o teu irmão. Jesus está falando algo aqui muito lindo para a gente, porque ele mesmo deu o exemplo e serviu, e ele está falando para mim e para você: sirva quem está do teu lado, mesmo não suportando os defeitos, mas sirva. Essa é a grande máxima que Deus tem falando conosco aqui. Acompanha comigo aí o versículo 12. Quando terminou de lavar os pés,
Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar, e então lhe perguntou: vocês entendem o que eu lhe fiz? Aqui ele está reforçando que ele assumiu o lugar do escravo mais indigno, mas ele não é o escravo mais indigno. O escravo iria fazer a função e iria voltar, iria sair dizendo: ele não, ele cumpre o serviço e toma a sua capa de novo, para reforçar que é Deus, para reforçar que está dando testemunho, para reforçar para mim e para você que Ele está dando o exemplo. É isso que Cristo está dizendo aqui. Quando Ele termina, Ele toma a capa de novo e se assenta. E fica uma pergunta aqui: vocês estão entendendo o que eu lhes fiz? Essa é a pergunta de Jesus para os discípulos e para nossas vidas nesta manhã. Você consegue entender toda a obra de Cristo? Você consegue entender esse grande amor? Você consegue entender Ele suportar o teu pecado? Porque essa pergunta que fica no ar para os discípulos. Porque mais à frente a gente vai perceber que lá no outro evangelho, no evangelho sinótico, em Lucas, está acontecendo uma coisa estranha entre eles. Quando Jesus fala que um vai trair, uma discussão se levanta para saber quem é o maior. Então essa cena aqui, ela é muito forte, porque ele está confrontando o orgulho e a soberba dos discípulos se humilhando. Porque em Lucas 22 vai falar que se levanta uma discussão para saber como ele iria partir, quem iria assumir o lugar. E isso é uma coisa que às vezes pega o nosso coração. Nós somos um povo que amamos a Cristo e que se amamos, mas precisamos tomar cuidado com as disputas. Quando a gente perde o privilégio de servir, a gente se degladia, a gente fere o talento do outro, o outro fere o nosso talento, e a gente não se entende. Mas não é o que acontece aqui nessa passagem. E Jesus faz uma pergunta: vocês entendem? Meus irmãos, entender essa obra é saúde para tudo que a gente tem e que a gente faz. Conversava com o pastor um tempo atrás que o quanto é importante a gente ensinar sobre a soberania. Sabe, a gente perdeu há poucos dias o nosso obreiro. Perdi meu pai, ao longo dos anos vem acontecendo perdas. Isso só é suportável no meu coração, falo de mim, quando entendo a grandeza e a obra daquela cruz. Quando você entender a oferta que o serviço aqui de Jesus está dando, nada te derruba. Você dá 2 passos para trás, ajoelha, senta, mas vai se levantar. É impossível você ficar totalmente prostrado, uma vez que você entende a oferta de amor do serviço de Jesus. É impossível. Porque quando isso invade o teu coração, isso traz edificação para a tua vida. Você bebe um gole d'água, você bebe 2, 3 e suporta para não agredir o outro, mesmo estando na sua razão. Quando você entende o privilégio de servir, você para de falar assim: olha, minha consciência está em paz. A gente usa muito isso: eu estou em paz na minha consciência. E aí você deixa de fazer o que Deus chamou, porque na sua consciência você entende que está em razão. Então, quando a gente entende o privilégio de servir, nem o que a gente pensa aqui na consciência tem algum valor. O que tem valor é a opinião dele, é a vontade dele, é a palavra dele no nosso coração. Então, meus irmãos, iniciamos um ano e eu quero te convidar
a fortalecer o teu coração, a tomar como base para todo o teu ano, que de fato é sim um privilégio servir aquele que vai virar a cara para você. É sim um privilégio. Eu estive aqui um pouquinho mais cedo, e aí você limpa e o outro vai sujo. Existe um pano e isso não é crítica. Isso acontece lá em casa. Para que a gente não fique preso, mesquinho, não pode sujar. Não, é privilégio. Limpa uma, limpa duas, limpa três. Suporta uma, dá a face uma, dá a face duas, dá a face três. É fácil? Não. É um exercício de quebrantamento em amor à vontade de Deus, meus irmãos. Vamos entender esse rico privilégio. E aqui no 12, quando ele termina, ele veste a capa. Depois que ele faz a pergunta, vocês entendem? Aí ele vai falar assim, ó, no 13: vocês me chamam mestre e senhor. Olha o que ele está falando. E com razão eu sou. João está afirmando duas vezes. A primeira, ele fala que o Pai deu tudo na mão de Jesus. E agora o próprio Jesus está falando assim: eu sou mestre e senhor. Depois de ter feito tudo que ele fez, ele afirma que é sim mestre e senhor. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés. Que frase! Sabe o que é? Como o nosso coração é orgulhoso, se fosse uma ordem de Jesus, lava meus pés, para alguns dos discípulos, eu tenho certeza que eles iriam lavar com graça, satisfeitos, tenho certeza, com a gratidão de tudo que eles viram Jesus fazer. Mas quando se trata da vertical, aí é que o negócio aperta. Esse é o problema. A maior alegria talvez dos discípulos fosse lavar o de Jesus, não de lavar o dos outros, uns dos outros ali naquela mesa. A gente precisa achar privilégio nisso, sabe, de olhar essa congregação, entender que você precisa lavar o pé do seu irmão. Lavar o pé aqui também significa santificar. Sabe, quando a gente é maldizente, quando a gente fala demais contra o outro, quando a gente ataca os defeitos do outro, a gente não está lavando o pé uns dos outros. Não é serviço. Na verdade é pecado, a gente peca. E o que Jesus está falando não é só para a mesma congregação, não é sobre a mesma denominação, é para todo mundo, indiscriminadamente, para todos aqueles que estão à sua volta. Ele está falando: vocês devem lavar os pés uns dos outros. E a gente precisa encontrar satisfação nisso. Talvez passar 2 dias lavando o pé, o pastor Claudio, seja fácil. Não é um homem difícil de se amar, e é pastor da igreja. Mas passar 2 dias de repente lavando o pé do Joel, que hoje não veio, talvez seja complicado. De repente lavar o pé do diácono do Marcão, servir aí talvez seja muito complicado. Servir a Milena, não, a Milena é muito tímida, é muito na dela, mais quietinha, fala para você que talvez seja complicado, mas é isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer, que a gente lave os pés uns dos outros, que esse seja a nossa grande marca. Sabe, a igreja está se perdendo, a igreja que eu falo no geral, ela está perdendo a sua identidade. Se a gente, como cristão, uma das primeiras marcas não for lavar o pé uns dos outros, não for esse serviço, não é cristianismo. Me perdoa, a gente pode ter um talento tremendo, posso ter talento para conta, talento para cantar, dança, Deus toma todo mundo. Mas se não tiver essa marca,
se isso não estiver gravado na minha identidade, não é cristianismo. Não é. Cristianismo que a gente não engole o ego, o orgulho, a arrogância, não é cristianismo. Porque ele fala: quem quiser vir após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Não tem. Isso é o Evangelho. É uma luta contra você. Esse eu quero finalizar. Abra comigo lá Filipenses. É um outro texto, Filipenses capítulo 2. A conclusão vai ser aqui. Dois, 5. Esse é um texto é esse aqui. Quando tu for traído, esse aqui, quando alguém importante se vai, quando o câncer bate, quando a firma, quando há falência, esse aqui, quando alguém toma um tiro, é esse texto aqui. A porta de bênção para o nosso coração. Diz assim, ó, na minha versão é atitude. Outras versões aí está falando de sentimento. Essa versão aqui eu acho que chega mais próximo, porque fala assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Algumas está falando sentimento. E só sentimento, meus irmãos, não foi só sentimento que Jesus teve. Ele sentiu o amor e serviu daquela forma. Lavou o pé, abriu mão da glória. Mas foi exemplo, foi atitude. Por isso que eu falo dessa versão aqui, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas antes esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória. Mas o interessante está aqui no outro. Sendo encontrado na forma humana. Já é humilhação para o nosso Deus se encontrar em forma humana. E ele vai lá e se humilha a si mesmo e obediente até a morte e morte de cruz. E aí fica mais uma pergunta. Se Cristo foi encontrado na forma humana e se humilhou, por que a gente tarda? Por que a gente regride? Porque as dificuldades travam o nosso serviço. Sabe, o que a gente precisa fazer com essa conclusão é entender que Cristo na forma humana se humilha. A gente não deve fazer nada mais, nada menos do que a mesma coisa. Porque para muitos de nós parece que estamos encontrados em outra forma. Existe um povo que se acha subquerubim, super especial, super santo, e não desce. Tem amigos assim, não desce, não serve a igreja, uma ortodoxia, um cristianismo que é intacto demais, a ponto de ele se achar o certo e não servir a igreja. O que Filipenses está falando é que quem deveria se manter no seu trono assume a forma humana e se humilha. Desce. Então pedir perdão não é sacrifício para a gente. Suportar teu irmão no ministério, lavando o banco, não pode ser. Suportar o que discorda do teu pastor, não tem que ser. Posso te falar uma coisa? Discordo muito. Tem pontos, eu nunca parei e não vou parar. Não importa o que eu acho,
A minha discordância é inútil. Inútil. Se eu entendo que a igreja é maior do que eu, e o reino é maior do que tudo, não importa. Está escandaloso? Como aconteceu com alguns, tiveram tomado. A gente ora, e Deus não é. Só ora, mas trabalha. Só ora, mas entenda o privilégio de servir. Usei ele, como ele também não concorda. Quando tem que falar, chama atenção. Não vamos concordar em tudo. Não iremos. Mas se você está na forma humana, você é uma pessoa humana, então só te resta uma coisa: se humilhar e servir. Que essa seja a marca desse ministério. A gente segure mesmo na mão da família que Deus colocou à frente aqui e se ajunte uns aos outros e sirvamos. Isso possa ficar gravado no teu coração. Não só a cena do Titanic, do Jack morrendo, congelado, não somente isso, do Karate Kid, mas que é a maior cena de todas. Vou te dar duas: a cruz e a ceia. A cruz e a ceia. E outro detalhe, para finalizar, que a Bíblia não fala se eles lavaram o pé de Jesus. Não fala. Ele lavou de todo mundo, mas a Bíblia não fala se eles lavaram pelo menos o pé de Cristo. Pelo menos. Ele sabe que é humilhante. Deus acabou de falar comigo. Ele vai falar assim nos evangelhos: se eu não fizer um desses pequeninos. Mas como? Quando foste me visitar, quando deste de comer. Jesus está falando a mesma coisa. Fazendo para quem está ao lado, está fazendo para mim. E a gente se orgulha tanto de dizer que faz para Cristo. Então se orgulha mesmo? Faz para o teu irmão. Faz. Sirva. Vamos juntos. Eu estou lutando para melhorar. E de repente a gente junto consiga até a volta de Jesus. Amém? Igreja Santa.